Histórias assombradas. Converso com espíritos. Fase preliminar. Não sei fase preliminar, mas vamos lá. Converso com espíritos. Olá, Ana. Já troquei todos os nomes. Pode ficar tranquila. Muito obrigada. Vou aproveitar a oportunidade e usar alguns nomes de personagens de anime, os quais eu amo. Tomara que o relato não fique muito grande. Ficou. Assim, não muito, mas tá longo. Meu nome é Luffy. Aí eu engolindo aqui minha garganta. Eu esqueço de trazer água, gente. Eu deveria trazer água. Mas vamos lá, vamos continuar. Meu nome é Luffy. Hoje tenho 40 anos e adoro você e o Matheus. Sou viciado nos relatos e os meus preferidos são O Diabo na Mata, o qual acho sensacional, e o do rapaz que salvou o irmão e engravidou uma mulher no limiar. E também da segunda parte desse relato, que o mesmo foi salvar o filho dele no próprio limiar. Esse é digno de filme. Dá mesmo, dá um filme. Já ouvi histórias de caminhoneiros que têm famílias em cidades diferentes, mas família em dimensões diferentes é um nível de mestre. Bom, sou católico, de família muito católica, e amo a mãezinha Nossa Senhora e Jesus Cristo. Mas a vida também me fez conhecer entidades como Eguns, Dama da Noite, Baiana, e vi a incorporação do próprio Ogum em um caso muito grave. Infelizmente, não poderei contar essas partes neste relato, pois vou precisar pedir autorização. Se conseguir, mandarei um novo relato como Fase Mata-Mata. E podem acreditar que foi muito pior. Quero apenas que saibam que sou católico, mas acredito nas entidades e divindades e respeito outras religiões. E a reencarnação também é algo que me intriga muito. Espero um dia ter as respostas para muitas das minhas dúvidas. Vou contar aqui algumas experiências de incorporação até chegar na última, que é a principal. Mas antes de começar, quero que saibam de coisas importantes que eu aprendi até hoje com a vida e com a espiritualidade. 1. A mediunidade é algo que muitas pessoas possuem. Ainda não estudei muito sobre, mas sei que isso gira em torno do que é chamado de glândula pineal. Não dá para perder ou se livrar da mediunidade. E acreditem, já me informei muito sobre isso. Os médiums recebem este dom por um único motivo, que é ajudar pessoas. Já vi relatos de pessoas que perderam ou diminuíram esses dons depois de trabalharem os mesmos em centros espíritas durante anos e depois se converterem a religiões cristãs. Não estou dizendo que esse é o único caminho, apenas os que eu conheci. Os espíritos estão em todos os lugares. 2. Os espíritos estão em todos os lugares à nossa volta. Não é possível esconder nada deles. Eles são os olhos de Deus. E se alguém tem aquele pecado escondido que acha que ninguém nunca saberá, pois ninguém viu, estão imensamente enganados. Eles viram, eles sabem, e na hora, ou se considerarem conveniente, essa verdade vai vir à tona de uma ou outra forma. Nem que eles enviem um médium pessoalmente para expor, coisa que também já vi acontecer. O melhor é falar a verdade e escolher o caminho do bem. 3. Dizem que a incorporação espírita indesejada é algo muito difícil. Saibam que não é. Até para pessoas que não têm a mediunidade muito forte, isso é possível. Alguns fatores ajudam para isso acontecer. Isso, claro, para pessoas com mediunidade não trabalhada. Eu me lembro de alguns. Bebida, um sentimento de raiva muito grande ou a tristeza. Isso ajuda a incorporar? Em geral, se estiver com o emocional ou o espiritual abalado, ou até doenças físicas, isso ajuda para ficar com o corpo aberto e então incorporar, enfim. 4. Algumas entidades podem nos causar mal físico e nos matar, sim. Às vezes, tudo o que eles precisam é de uma tal de permissão.
Algumas mortes que foram entendidas como suicídio foram sim incorporações de entidades que se aproveitaram da fraqueza mental e espiritual da pessoa apenas para terminar o serviço. Isso por pura maldade e diversão. Se eu conseguir a permissão para a fase mata-mata, posso detalhar melhor. 5. As incorporações que presenciei são de pessoas com mediunidade não trabalhada, sendo com entidades boas ou más. O médium geralmente está dormindo e começam espasmos no corpo, tremedeira nos pés ou nas mãos. A reza enfraquece as incorporações. O que melhor funcionou quando passei por isso foi a repetição da Ave Maria. E um dia, a Dama da Noite, em uma das incorporações, me disse que o credo é uma oração muito poderosa também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Acho que é esse. Minha experiência espiritual começou quando eu tinha 17 anos. Viajei alguns dias para a casa de um dos meus melhores amigos em uma cidade no Paraná. Chamarei ele de Li. Em um dos dias que estava lá, o Li chegou em mim e perguntou: Luffy, hoje vamos ter uma reunião importante entre família e amigos. Você quer participar? Eu não entendi que raios de reunião era essa, mas estava longe de casa, não ia fazer nada e, curioso para saber o que era, resolvi participar. Mais próximo da noite, na própria casa do Li, começaram a chegar algumas pessoas, se cumprimentaram e conversaram. Um tempo depois, entramos todos em uma sala grande com muitas cadeiras em círculo, um armário com alguns livros e um rádio ligado com uma música num volume baixo. A música era bem tranquila, parecia aquelas usadas para meditação, para yoga, sei lá. Após todos se sentarem, o pai do Li entrou na sala, se sentou em uma cadeira ao lado do rádio, abaixou um pouco o volume, abaixou sua cabeça, colocou as mãos nos olhos e após uns poucos segundos ele levantou a cabeça e disse: Boa noite. Eu pensei comigo, Jesus, o que é que está acontecendo? O pai do Li começou a falar com sotaque francês. Eu não estava entendendo nada daquilo tudo. Achei que aquilo era uma grande piada e logo todos iam começar a rir da minha cara gritando pegadinha, mas não era. Ele falava com um por um, em ordem horária, em sentido horário. Todos sabiam por que estavam lá e o que estavam fazendo. Cada pessoa tinha perguntas distintas, umas sobre a família e o amor, outras sobre negócios. Minha cabeça estava muito abalada para prestar atenção no que eles falavam e nas respostas. Eu não lembro de nada. E quando estava chegando a minha vez, o meu medo e a minha ansiedade estavam aumentando. Chegou minha vez e ele perguntou: E você, rapaz, tem alguma pergunta? Eu respondi: não. Na verdade, eu não consegui pensar em nada, era muita coisa para processar. Então ele perguntou novamente: É a primeira vez que fala com um espírito? Eu só consegui responder sim. Então acho que ele percebeu que eu estava um pouco em choque. Explicou algumas coisas sobre espíritos, história e tal. Mais uma vez não prestei atenção em nada e por ali acabou. Fui embora de lá pensando em muitas coisas. Não comentei sobre isso com meu amigo e me arrependi um pouco de não ter feito perguntas para a entidade. Anos depois, descobri que a família do Li era espírita, de mesa branca. Se desfiliaram por conta de algumas coisas que não concordavam com a comunidade e começaram a fazer essas reuniões por conta, o que disseram que é meio que proibido. Bom, foi isso que eu entendi. Anos se passaram após isso, e próximo a uns 15 anos atrás, eu comecei a namorar com a Edith. Escolhi este nome de propósito. Vou pular, ou é Maledit, enfim. Vou pular os detalhes pessoais, tentem esquecer um pouco os julgamentos, tá? E focar na parte espiritual. Eu e Edith nos casamos não por amor, ao menos da minha parte. Bom, tive meus motivos, que podem ter certeza não valeram o tanto que eu sofri nesse casamento. Só não me arrependo por conta dos meus filhos.
Entendi. A família dela também é espírita de mesa branca, e durante o namoro fiquei sabendo que a Edith tinha mediunidade. Uns meses após o casamento, já tínhamos a nossa filha, que vou chamar de Saori. Saori. Eu e Edith discutimos. Não lembro o motivo, mas ficamos muito irritados. Edith dormiu no sofá da sala. Após passar um tempo, vi que ela estava fazendo uns barulhos estranhos com a boca. Quando cheguei perto, ela começou a ter uns espasmos. O pé dela começou a tremer e o corpo começou a enrijecer e ela acordou. Então, com outra feição, falando de uma forma diferente, tinha um olhar de ódio. Após uns minutos de conversa, percebi que não era a Edith conversando, e sim um outro alguém. Esse disse que seu nome era Ren. Ren falou que era para ter vindo no lugar dela. E eu perguntei, ela quem? E ele apontou para minha filha, a Saori. A partir dali, eu estava cagando de medo. Se a Saori não estivesse em casa, eu ia sair correndo de lá. Edith que se virasse com esse filho do capiroto. Mas não tinha o que fazer, eu precisava resolver isso. Então fiquei lá, conversando, rezando, pedindo ajuda para Deus, segurando ela, pois estava com muita raiva, ameaçava minha filha e em um certo momento segurou o pescoço da Saori. Saori, eu não sei como pronunciar, Saori. Segurou o pescoço da Saori e começou a tentar enforcá-la. É claro que eu impedi, mas deu trabalho. Ela rasgou minha camisa, quebrou um pé do cercadinho da Saori. Quando segurei a Edith no chão, ela batia a própria nuca com muita força no chão. Me acalmei um pouco, rezei algumas vezes o Pai Nosso e a Ave Maria e ela se acalmou. Enquanto eu rezava, a Edith começou a ter os espasmos e a tremedeira novamente e dormiu. Aproveitei o momento para ligar e pedir ajuda para os pais dela. Eles chegaram na casa, contei o acontecido, o pai dela falou com a filha e levou aquilo com a maior naturalidade, como se fosse um sintoma de gripe que dá de vez em quando. E eu ali, querendo fugir para a casa dos meus pais. Do que me lembro, ficou por isso mesmo, e Ren não voltou a incorporar mais. A Edith não se lembrou de nada do que aconteceu. Ela nunca se lembrou de nenhuma das incorporações. Eu fiquei muito assustado. Também não tinha certeza se o que aconteceu mesmo foi uma possessão, se a Edith teve um surto psicótico ou fingiu tudo aquilo, sei lá. Após isso acontecer mais algumas vezes, acabei perdendo o medo. Na verdade, comecei a ter curiosidade e fazer perguntas. Percebi que a Edith não teria inteligência e sangue frio suficiente de mentir tão bem. Pensar e interpretar novas personalidades e histórias a cada incorporação. De cabeça, me lembro de 5 incorporações. Uma vez, Edith ficou muito brava com a Saori, pois ela estava desfraldando e vira e mexe fazia xixi nas roupas. Nesse dia, Edith estava bebendo vinho, e quando percebo, ela estava sentada no chão do quarto de frente para Saori, incorporada de uma entidade feminina. Ela falou seu nome e tinha um jeito de falar meio que de senhorinha. Ela que começou a dar um pequeno sermão na minha filha por fazer xixi e cocô nas calças, e eu tentei interromper. A conversa, mas ela me cortou na hora com chiu. Não vim aqui falar com você. Terminou de falar com a minha filha, desincorporou da Edith e foi embora. Que abusada! Se metendo na nossa vida. Enfim. Em outra incorporação, eu fiquei conversando por aproximadamente 1 hora com um espírito muito gente boa, por sinal, viu? Eu não senti nele uma presença maléfica, não. Eu lembro que ele pediu para dar um conselho pro meu vizinho, que passava por um problema pessoal, mas de resto eu não lembro bem o que conversamos. Eu acho que eu não perguntei nada de importante ou não prestei muita atenção para variar. E outro caso, também após uma briga, ela teve outra incorporação. O espírito disse que eu e Edith brigávamos muito, estávamos perdendo tempo e tínhamos uma família linda. Disse que ele viveu na época da escravidão e tiraram o filho dele para vender como escravo, que a mulher apanhava de chicote e em um
e em um certo momento, no meio da conversa, ele olhou para mim e disse com um jeito meio maldoso, sabe? Me alimente. Então eu perguntei, como assim? O que você quer? E ele respondeu, me alimente, me dê café, cigarro, me alimente. Ah, mas nesse momento eu vi que era coisa muito ruim e disse, está na hora de você ir embora. Fiz minha reza, repeti umas 3 vezes e ele reclamando e se debatendo foi embora. Eu me senti o exorcista ali. Só que mais pra frente aprendi que isso estava bem longe de ser assim tão simples. Passando os dias, a Edith conheceu Lust, mãe de uma amiga dela que chamarei de Lustinha. Lust era como se fosse uma mãe de santo. Não sei de que religião era, mas fazia magia. Também tinha mediunidade, fazia alguns trabalhos pesados. Lust falava para Edith que poderia ajudá-la com a mediunidade e que a mediunidade da Edith poderia ser muito útil. Desde o primeiro momento eu não gostei da Lust. Não bateu, sabe? Eu senti alguma coisa de ruim nela. E de Luzitinha também, da Lustinha também. Tá. A Lustinha era amiga da Edith e a Lust era a amiga da amiga. Bom, Edith sempre dizia que negava os assédios de Lust por conta da mediunidade. Lust dizia para ela sair da igreja que frequentávamos e para ir para a religião dela. E eu fiquei sabendo que a Edith autorizou Lust a fazer rezas em nossa casa escondida de mim. E um dia, quando Lust foi nos visitar, meu filho, brincando de bola, chutou em um lindo crucifixo de ferro que ficava pendurado na porta da nossa sala. O mesmo caiu no chão e quebrou, de uma forma que não dava mais para pendurar. Nosso casamento já estava péssimo. Passamos por coisas horríveis que não vêm ao caso. Mas envolveu traições, mentiras, muitas, mas muitas ofensas e até polícia. Um dia iríamos participar de uma festa de aniversário de um dos filhos de Lust, na casa da Lustinha. Durante o dia, mais uma vez, eu e Edith discutimos feio por telefone. Edith terminou o casamento por telefone mesmo, e eu fiquei muito pé da vida. Já que ela tinha terminado comigo, eu desliguei meu celular e só de raiva e vingança por outras coisas, fiz algo que não vou detalhar, mas foi pesado. A festa começou. Liguei meu celular após o ocorrido e Edith começou a me ligar perguntando onde eu estava e se eu não iria para a festa. Ela falou com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Então também resolvi fingir que estava tudo bem também. Fui me encontrar com ela e com os meus filhos na festa e que lugar horrível! Um ambiente pesado. Eu não gostava das pessoas que estavam lá, agiam com uma promiscuidade absurda. E meus filhos estavam lá naquele ambiente, muita bebida, umas pessoas falando muita besteira. Teve algumas discussões, cigarro para toda parte, parecia que estava começando um incêndio ali. Eu realmente não estava aguentando o lugar, o clima, sabe? Chamei Edith para ir embora, e é claro que ela não quis. Expliquei um pouco o que estava sentindo e pedi para ela ir embora junto comigo. Ela se recusou novamente, então eu decidi ir embora. Deixei meus filhos lá por puro egoísmo, apenas para ela cuidar. Fui para casa e dormi. Acordei no outro dia. Era mais ou menos umas 8 horas da manhã e a Lustinha me liga. Disse que a Edith estava passando muito mal e pediu para eu ir pegá-la. Saí rápido de casa e quando cheguei lá perguntei o que aconteceu. E ela me disse que a Edith teve muitas possessões durante a noite, umas 8. Edith estava no sofá da sala e meus filhos no quarto assistindo desenho com a filha da Lustinha, que tem a mesma idade dos meus. As cortinas da sala estavam fechadas, uma escuridão que me incomodava. Abri as cortinas, as portas, abaixei para Edith e perguntei o que é que ela estava sentindo. Quando ela olhou para mim, ela começou a falar de uma forma parecida com a primeira incorporação que comentei no início do casamento. Sim, ela estava incorporada de novo e falava com ódio e deboche. Falava o seguinte:
ela vai ser minha, não tenho o que fazer. Percebi que o que estava nela era algo muito, mas muito ruim. E eu comecei a rezar. Eu rezava e nada, ele ainda estava lá nela. Ele estava falando, ameaçando e debochando. Vi que minhas rezas não faziam efeito nenhum, e então lembrei do pecado que cometi no dia anterior. Realmente eu estava me sentindo sujo. E aprendi que quando não estamos em sintonia com Deus, nossas rezas perdem a força. Então abaixei minha cabeça e rezei baixinho, em pensamento, para não arriscar da Edith ouvir. Senhor, por favor, perdoa o pecado que eu cometi ontem. Na mesma hora, a entidade olhou para mim e disse: Ah, você é um menino bom. E foi embora. Ana, ele ouviu a minha reza em pensamento e ficou feliz com aquilo. Falou de uma forma como se tivesse um plano com a minha confissão. Eu não senti que era algo bom ou divino. Nessa hora, a Lustinha me disse: Fulano, você precisa levar a Edith para minha mãe. Ela vai resolver isso. Olha, ela disse o que você tem que fazer. Vai comprar umas ervas, blá. E eu interrompi a Lustinha enquanto falava para comprar os ingredientes para Lust fazer um ritual para ajudar a Edith. Eu falei: eu não vou levar para Lust ajudar, não. Eu que vou ajudá-la da minha forma. Pode deixar. Por favor, cuide um pouco dos meus filhos enquanto eu resolvo isso. Levei a Edith para casa, cuidei dela, troquei roupa dela, dei café, mas ela ainda não estava bem. Tinha alguma coisa ali. Rezei o terço todinho e ela ainda estava estranha. Não falava coisas com nexo, balançava a cabeça e o tronco para cima e para baixo, como se tivesse com sintomas de loucura mesmo. Resolvi levar ela para a igreja que frequentávamos e pedir ajuda para o padre. Botei ela no carro, mas na porta da igreja ela ameaçou fazer um escândalo se eu a tirasse do carro. Não queria entrar, mas de jeito nenhum. Bom, não tinha muito o que fazer a não ser esperar. Voltamos para casa, cuidei, dei almoço, rezei muito até que ela se acalmou. Quando vi que estava bem melhor, fui buscar os nossos filhos na casa da Lustinha. Durante a semana, eu e Edith conversamos sobre o assunto. Eu disse para ela para nós irmos à igreja, falar com o padre, para ter ajuda, mas ela disse que só a Lust poderia ajudá-la, algo que eu era extremamente contra. Eu não gostava da Lust. Passaram alguns dias e a Edith me chamou para conversar. Ela disse que descobriu que eu a traí. Após eu pressionar muito para saber por que ela estava falando aquilo, então ela me disse: Um espírito disse para Lust que você me traiu. Agora eu quero saber da sua boca tudo o que aconteceu. Você precisa me contar, pois eu já sei de tudo. Na hora caiu a minha ficha. A oração que fiz na casa da Lustinha e aquela entidade ouviu. A entidade foi falar para Lust. Eu neguei até o fim. Eu achava um absurdo uma entidade vir se intrometer na minha vida, mas eu sabia bem do que ela estava falando. Porém, fui ardiloso para ter certeza se sabiam de tudo ou não. Quando Edith me jogou uma indireta na intenção de me pressionar, falando de uma situação nada a ver com o acontecido, descobri que eles não sabiam de tudo, apenas do que ouviram da minha oração. E para ter certeza, bastava me botar contra a parede. Bom, não assumi o meu erro por orgulho. E não me arrependo nesse caso, pois Edith nunca mereceu a verdade. Mas me arrependo por mim, que achei que a mentira às vezes valia a pena e me iludi achando que os espíritos não sabem de algumas coisas. Edith foi se tratar espiritualmente com a Lust, e creio que nos separar era a intenção da Lust, já que seria mais fácil convencer a Edith e nosso casamento acabou de vez. E deixo bem claro que o fim não foi culpa da Lust. Ela apenas participou de alguns detalhes. Eu até tentei reatar, mas o fim desse casamento foi um verdadeiro livramento para mim. Hoje eu sou feliz, amei de verdade, estou criando meus filhos e a vida fluiu bem. Quanto a Edith, ela passou e, pelo que sei,
ainda passa por uma fase muito difícil. Bom, espero que tenham gostado. Desculpa ter ficado tão enorme e muito obrigado mesmo por ler. Se acaso ler, podem me avisar? Ana, essa parte é só para você. Agora me dá licença. Um beijo para você, muito obrigada. Em breve poderá ter algumas dicas, algumas coisas. Aguenta aí. Mas interessante o relato. Me parece que a Edith, como você disse, ela tinha uma mediunidade forte, não controlada. Oh, meu Deus do céu! Que susto! Ela tinha uma mediunidade forte, não controlada. E essa Lust viu esse potencial nela e meio que queria explorar essa incorporação que ela tinha de maneira muito fácil. Não sei como, não sei porquê, mas parece que tinha. Se era bom, se não era, eu não sei. Porque depende, existem médiuns, existem casas que são boas, pessoas boas, que querem realmente ajudar a fazer o bem. Mas a gente sabe que existe um outro lado aí de pessoas que não são tão boas, não estão procurando muito por coisa boa, não. E aí, se você se enfia num lado desse, aí é ruim. Pelo que ele falou, não entrou em detalhes, mas o término desse casamento foi um livramento para ele, que cuida das crianças, e a Edith não está tão bem. Talvez ela tenha entrado por um caminho aí que não seria muito legal. Não que ela devesse ir para a igreja, mas o que ele não queria é que essa mulher, essa casa cuidasse dela. Talvez até uma outra casa de, não sei se é Umbanda, se é Candomblé, se é alguma outra coisa, não sei, mas que fosse de pessoas boas, querendo fazer o bem e querendo realmente ajudar a pessoa, aí sim. Mas, pelo jeito, ele teve aquele sentimento de que aqui não tá legal. Que a gente sente. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas eu acho que todo mundo sente. Tem aquele feelingzinho. Que muitas vezes a gente não presta atenção, né? E no fundo ele tá te dizendo alguma coisa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.